Senhor presidente, o prefeito Zé Rinaldo, da cidade de Frei Paulo, lá em Sergipe, que estava aqui até poucos minutos, o prefeito Marivaldo também, da cidade de Simão Dias, prefeitos muito bem avaliados pelos seus munícipes, pela gestão de forma responsável, coerente e moderna com que conduzem os seus respectivos municípios. Senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, o que me traz hoje, esta noite, a esta tribuna, é que um grave acidente ocorrido na última sexta-feira em nossa cidade, em Aracaju, em um shopping, e que culminou com a morte de uma jovem de 21 anos. Pois bem, senhor presidente, não bastasse a tragédia de uma estrutura metálica ter caído de uma torre de 20 metros sobre a jovem Cláudia Ticiane Freire dos Santos, que trabalhava em uma loja do shopping e que estava no seu horário de lanche. O fato trouxe à tona e expôs um outro drama que o povo sergipano, infelizmente, vive e convive. Falo dos transplantes, ou melhor, da falta deles, senhor presidente, porque há mais de 5 anos, no meu estado, não se faz um transplante renal, nem um transplante cardíaco, o que é muito triste. E olhe que Sergipe foi pioneiro no norte e nordeste brasileiro, lembro muito bem disso. Era estudante de medicina quando foram feitos os primeiros transplantes. O primeiro transplante pelo amigo e grande cirurgião e grande professor, o Dr. José Teles de Mendonça, primeiro transplante cardíaco, e o primeiro transplante renal, pelo também professor que já nos deixou, o professor Fernando Mainá, irmão da ex-desembargadora Marilza Mainá. Os primeiros transplantes realizados em Sergipe, transplantes vitoriosos que devolveram com certeza a dignidade e que abriram dali para frente o caminho e a esperança de muitos sergipanos. Apesar de toda a dor pela perda da filha, os pais de Cláudia doaram seus órgãos. Lamentavelmente, o que temos conhecimento é de que o transplante não chegou a ser feito por causa da falta de estrutura hospitalar no nosso estado, salvo os transplantes de córnea. É revoltante, senhor presidente, ver a forma como o governo de Sergipe, o governo que lá está, no meu estado, ou melhor, o desgoverno, conduz com total descaso, total e absoluto descaso, um dos setores da saúde pública primordiais, aquele que leva a dignidade, que devolve a dignidade àquele tão necessitado na manutenção pela vida. Senhor presidente, colegas senadores, no nosso estado, que, como já disse aqui, foi o pioneiro no transplante no norte e nordeste brasileiro, não se faz um transplante há muito tempo, e é devido à falta de investimentos, à falta de estrutura na área, desde a captação dos órgãos até o transplante propriamente dito, que os pacientes sergipanos hoje padecem, sofrem da falta desse atendimento e que muitos morrem, outros perdem a chance de voltar a ter uma vida muito mais digna. E tudo isso, insisto em dizer, pela omissão, pelo descaso do governo que lá está. Quanta maldade, quanta perversidade, quanto descaso. É revoltante, senhor presidente, ver a omissão, ver todo esse descaso e, por que não dizer, a perversidade e a maldade daquele governo. Como é possível tratar a saúde pública, fator tão determinante entre a vida e a morte, de mais de 80% da população sergipana, que é SUS dependente, não tem outro plano de saúde. O único plano de saúde que 80% dos sergipanos têm é o SUS, senhor presidente. E se funciona mal, com certeza, significa a diferença em estar vivo e não estar vivo para muitos dos sergipanos. Com tamanha falta de humanidade, com tamanha falta de respeito ao povo sergipano.
O governo de Sergipe criou a Fundação Hospitalar de Saúde em 2008, a qual foi instituída em novembro de 2009, para ser responsável pelo gerenciamento de diversos hospitais regionais e do Hospital de Urgência do Estado, unidades de pronto atendimento, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Hoje, essa fundação está completamente falida. Seus fornecedores em desesperos, alguns já cometeram até suicídio recentemente no meu estado, porque o Estado compra, mas não paga, comete o calote. Tive recentemente visitando o Tribunal de Contas para pedir mais informações sobre a situação da Fundação Hospitalar de Saúde do nosso estado. Todo o patrimônio da Secretaria de Saúde foi entregue à Fundação Hospitalar de Saúde. E lá, os mais de 6 mil são funcionários, pessoas que foram admitidas por concurso público, correm o risco de perderem os seus empregos, os seus sustentos, por conta da falência da Fundação Hospitalar. A saúde pública de Sergipe não tem como sobreviver sem esses funcionários, sem esses abnegados. Mas, por conta do descaso do governo do Estado, todos nós corremos riscos. Não só aqueles que são empregados, mas, sobretudo, aqueles que precisam, mais do que nunca, ter essas unidades hospitalares funcionando e funcionando muito bem, o que não é o caso no nosso Estado. Entretanto, senhor presidente, senador Halpe, o mesmo governo que criou e seus sucessores, que a envolveu em dívidas impagáveis, segundo o Tribunal de Contas, que passa da casa dos 300 milhões de reais, com imensas dificuldades. A Fundação Hospitalar tem em seu quadro mais de 6 mil funcionários, 6 mil diretos e 6 mil terceirizados, mais de 2 mil contratados, terceirizados, distribuídos por diversas unidades. São servidores, como já disse aqui, concursados, que caso a Fundação seja extinta, não se sabe como serão absolvidos, se é que possam ser absolvidos. Senhor presidente, o que percebemos com muita tristeza é que paramos no tempo, ou melhor, regredimos, retroagimos. Para quem necessita de atendimento médico, o diagnóstico e o tratamento são fatores decisivos, senhor presidente. E o limiar entre estar vivo, ter saúde e a doença, entre a vida e a morte, muitas vezes, ele é muito estreito, é muito tênue. E é isso, senhor presidente, que acontece com quem necessita de transplante no nosso estado. Para esses pacientes, as chances de uma sobrevida estão entre 600 e 2.000 quilômetros. Falo de buscar um transplante em Recife, em São Paulo ou até em Santa Catarina, senador. Estados para onde a Secretaria de Estado da Saúde encaminha os pacientes do Sistema Único de Saúde para realizar os devidos transplantes. Um verdadeiro absurdo, porque, volto a dizer, profissionais preparados, qualificados, Sergipe tem. Fomos os pioneiros, senhor presidente, e por essa omissão, esses profissionais não são utilizados. Cito aqui mais uma vez o nome do professor Dr. José Teles de Mendonça, o do cirurgião cardíaco Marco Ramos, o do cirurgião cardíaco Dr. Roberto Cardoso. Cito também, com muita honra, o do abnegado professor Ricardo Bragança. Só para citar alguns nomes de alguns soldados da saúde pública do nosso estado, mas soldados sem armas, soldados sem condições de trabalhar. Estima-se que em Sergipe, cerca de mais de 1.000 pessoas estejam na fila para um transplante renal. Para o transplante de córnea, senhor presidente, são centenas de pessoas que espero que nutre a expectativa de que o governo do estado mude e consiga voltar a realizar esses procedimentos. Para os transplantes de outros órgãos, não existe nem lista, senhor presidente, já que os procedimentos não são feitos há muitos anos. E aqui, senhor presidente, gostaria de pedir à secretária de Estado da Saúde, a competente, a capaz,
Maria da Conceição Mendonça Costa, que assumiu recentemente a secretaria, uma técnica que bem conceituada e conhecedora das políticas públicas, para que olhe para o sofrimento daqueles que vêm sendo impostos, colocado de maneira arbitrária ao povo sergipano. Um povo onde é SUS dependente, cujo direito à saúde, previsto na nossa Constituição, no seu artigo 196, de que é obrigação do Estado, lhes vem, com certeza, sendo negado, o que é um absurdo, faltando efetividade na nossa Constituição. E o povo vem sendo enganado. De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a BCO, o correto seria que em cada estado da federação fossem realizados os transplantes de órgãos e de tecidos. Entretanto, essa recomendação não é seguida e no meu estado não é seguida, como já falei, há muito tempo. Sabemos da rotina de dificuldades enfrentada pelas equipes médicas do país para viabilizar o transporte aéreo de órgãos e tecidos doados para salvar a vida de pessoas que guardam na fila de transplante e que gostaria aqui, senador Raupp, de louvar a iniciativa do presidente Michel Temer ao assinar um decreto, senador Paim, que determina a aeronáutica de manter permanentemente um avião no solo à disposição, senador Raupp, para qualquer chamado para o transporte desses órgãos. E no Brasil, nós temos inúmeras instituições que nos orgulham como profissional e como brasileiro. Cito aqui o Hospital do Rim, em São Paulo, que tive a honra de visitar, e aqui da tribuna agradeço ao professor e conceituado e grande médico, humanista, o professor Medina, um grande nefrologista, um vocacionado da medicina. Obrigado, professor Medina, pelos seus ensinamentos, pelo seu acolhimento. Lá, professor, o senador Raupp, se faz por dia mais, às vezes, de 4 a 5, 6 transplantes. Testemunhei um pouco isso. Transplantes de rim, o que, com certeza, devolve a qualidade de vida a esses inúmeros brasileiros. Porque, ao invés de estar dia sim e dia não, ao lado de uma máquina de hemodiálise, eles estarão livres. Com certeza, o direito de ir e vir, garantido na nossa Constituição, é devolvido a essas pessoas que têm a oportunidade de receber algum tipo de transplante, especialmente o transplante renal. Então, nós temos instituições como o Hospital do Rim de São Paulo, que é orgulho para todos nós e, com certeza, já fez mais de 10.000 transplantes. Talvez o lugar do mundo onde se mais faça transplante renal. E digo, e é um hospital que é uma fundação e que mais de 80% dos pacientes lá que recebem transplantes são pacientes SUS dependentes, são pacientes do Sistema Único de Saúde e que têm o mesmo tratamento, que têm a mesma qualidade no seu tratamento daqueles outros pacientes conveniados. Aliás, os conveniados, às vezes, financiam até os pacientes SUS dependentes. Com certeza, uma instituição que muito nos orgulha. Mas está em São Paulo. Uma instituição como essa poderia ter o seu braço em cada canto do nosso Estado, com certeza amenizando sofrimentos e devolvendo a qualidade de vida para inúmeros brasileiros, seja do seu estado, Rondônia, seja com certeza de Santa Catarina, que já faz, mas no meu Sergipe, fomos o primeiro e deixamos de fazer. Não pela falta de financiamento, porque é um dos poucos procedimentos que o SUS ainda remunera relativamente bem, senador Raupp. É um dos poucos procedimentos onde a tabela do SUS ainda remunera relativamente bem, acredite. Mas, com certeza, se não se faz, não é pela falta dos profissionais, como já disse aqui, é pela omissão do Estado, que não dá o mínimo incentivo para isso. Sabemos das rotinas, das dificuldades, como já disse aqui, enfrentadas pelas equipes médicas do país para viabilizar o transporte aéreo. E, mais uma vez, parabenizo a iniciativa do presidente Michel Temer de colocar esse avião inteiramente à disposição 24 horas por dia. E antes de finalizar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, gostaria de enviar os meus sinceros sentimentos
a família de Cláudia Ticiane Freire de Santos e pedir a Deus que os conforte pelo tamanho da dor. Nesse momento de tamanha dor e ainda de me solidarizar-me com o Ítalo Ramon Rodrigues Damascena, que teve sua perna esmagada no mesmo acidente, desejando-lhe um pronto restabelecimento e, com certeza, que volte ao convívio dos seus queridos o quanto antes. Finalizo e apelo, mais uma vez, à secretária recém-impossada de Saúde do meu Estado, a doutora Conceição, que dê uma atenção especial para os transplantes cardíaco-renal no nosso Estado. Uma fila que se aproxima dos 1.000 pacientes. Doutora Conceição, olhe para esses pacientes. Eu sei que a senhora faz parte de um governo omisso, mas a senhora nunca foi uma pessoa omissa. Ajude a esses profissionais a ter o mínimo necessário para que os transplantes voltem a ser realizados no nosso Estado, no nosso querido Estado de Sergipe. Finalizo, senhor presidente, citando a monja Cohen, quando diz, abre aspas, o tempo rapidamente se vai e a oportunidade se perde. Fecha aspas. Que não perdamos mais nenhuma oportunidade e que possamos realmente ter de volta as equipes médicas cardíaca e renal fazendo o transplante no nosso estado. E quero aqui, desta tribuna também, agradecer ao novo ministro da Saúde pela receptividade, hoje lá no seu gabinete, e que entendeu o clamor das necessidades do povo sergipano, que nesse momento vem sofrendo, como eu já disse aqui, são mais de 80% da nossa população completamente SUS-dependente. Não tem outro plano de saúde, é SUS. Se as portas dos hospitais estão fechadas, ou se os hospitais públicos estão superlotados, ou se lá dentro não tem um equipamento e não tem o equipamento necessário, com certeza significa muitas e muitas vezes a diferença entre estar vivo ou não estar vivo. O que é muito triste, sabendo principalmente que isso vem muitas vezes de uma omissão ou de uma maldade de um governo que tem sido muito omisso com o povo sergipano. Senhor presidente, muito obrigado aí pela tolerância.